Por que que Jesus ele falou que quem pecar contra o Pai, o Filho perdoa? E quem pecar contra o Filho, o Pai perdoa. Mas Jesus disse: quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem aqui e nem no porvir. Então nós sabemos que todos os pecados que o ser humano comete, ele tem o perdão. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo, quem pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Quem falou isto foi o próprio Jesus Cristo. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe por que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão? É porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Entendeu? Então nós sabemos que o Espírito de Deus, ele precruta até as profundezas de Deus. Então nós sabemos que quando se trata sobre Deus, não tem como uma pessoa servir a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem muitas qualidades, ele tem algo muito maravilhoso sobre si. O Espírito Santo é ele que convence o pecador do pecado e do juízo. O Espírito Santo é que faz uma pessoa servir a Deus com toda a santidade diante de Deus. O Espírito Santo é ele que nos dá graça para nós passar por momentos difíceis, por momentos de situações. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele estava desde o Antigo Testamento trabalhando na obra de Deus. O Espírito Santo, ele é o único que tem a capacidade de operar no céu e na terra ao mesmo tempo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemido inexprimível. O Espírito Santo diz que ele ajuda nas nossas fraquezas, ele ajuda a nós orar. O Espírito Santo, ele que intercede em oração com gemido inexprimível. Então o Espírito Santo, ele tem a capacidade de nos alegrar, ele tem a capacidade de nos encher de gozo, de alegria. É ele que nos dá graça para nós vencer as batalhas, os sentimentos, os sofrimentos. Nós vemos ali no caso do apóstolo Paulo. Paulo, ele sofria nas prisões, sofria acoitos, né? Era apedrejado, rejeitado. Mas Paulo, ele não era uma pessoa triste. Paulo, ele era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa feliz. Ele era uma pessoa que, quando as pessoas iam visitar ele, ele era que consolava as pessoas. O que era isso? O Espírito Santo. Porque como é que pode um homem igual o apóstolo Paulo sofrer tanto e ele ainda ter uma palavra de graça, uma palavra de gozo, de alegria, de conforto? Então eu quero dizer para você aqui que se eu ir falar sobre o Espírito Santo, eu passo um ano falando sobre as suas qualidades, sobre os seus atributos, sobre a sua natureza. Então eu quero dizer para você que não existe fé, não existe crença, não existe como você servir a Deus se não ser na ajuda do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você uma coisa: lute para cada dia você ter mais comunhão com o Espírito Santo. É ele que tem os dons espirituais, é ele que opera em todos. Então eu quero dizer para você, é por isso que Jesus foi bem categórico em dizer que quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Amém? Então receba esta palavra porque ela é de Deus.